mas também temos a palavra, também temos algo a trazer da palavra. E nós estamos tratando de Atos 22, continuando as lições aí sobre o livro de Atos dos Apóstolos, apóstolos inspirados e dirigidos e orientados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso alguns até brincam, Atos do Espírito Santo, porque ele é quem os guiou. Hoje nós vamos tratar de Atos 22. A gente tem 2 aulas, tem essa e a próxima. Então, se a gente vê que o tempo está muito em cima, a gente vai ter a próxima aula para continuar, não tem problema. E vamos tratar da palavra do Senhor. Amém? Eu vou fazer a leitura, junto com os irmãos, de Atos 22, do 1 ao 16. Creio que ficaremos por aí no dia de hoje. Amém? Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Atos 22, a partir do versículo 1, vai dizer assim: Irmãos e pais, ouvi agora minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E continuou: Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nessa cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois nos dias de hoje. Persegui esse caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém, os que também lá estivessem, para serem punidos. Ora, aconteceu que indo no caminho, e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entre em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais, de antemão te escolheu para conheceres sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz de sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava teus pecados, invocando o nome dele. Vou fazer mais uma oração, meus irmãos. Senhor, obrigado por essa palavra. Que no seu tempo, da sua maneira, o Senhor possa falar. O Senhor já está falando desde o começo da manhã. O Senhor fala dia após dia, conforme o teu querer. Que nós possamos somente estar com os ouvidos atentos, Pai. Que eu não possa atrapalhar aquilo que o teu Espírito quer falar. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, os irmãos. Traga aos corações, Espírito Santo, a revelação que é necessária, a direção que é necessária, aquilo que é importante ser ouvido nesta manhã. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vou tentando fazer uma caminhada aí dentro do tempo, mas para a gente poder passar chegar no capítulo 22 de Atos, é importante também a gente fazer uma rápida revisão, a gente saber onde é que está pisando, onde é que a gente está colocando o pé. Sempre bom a gente saber, Paulo vai falar, mas onde é que ele estava, que período é esse, o que estava acontecendo. Então a gente vai fazer uma rápida revisão. A gente viu ali no capítulo 21, que foi exposto pelo Tiago, o nosso professor Tiago e nosso irmão, e que Paulo chegou a Jerusalém. Paulo chegou, foi bem recebido com alegria, contando aquilo que tinha feito. Também os irmãos da igreja de Jerusalém falaram que muitos já tinham se convertido, já tinham crido no Cristo que ressuscitou. E aí ele fala, olha, muitos já creram, mas deixa eu te dar uma dica. Estão falando aí que você está batendo de frente, e isso aí pode causar encrenca. Vou te dar um conselho, vou te dar uma orientação. E Paulo recebeu essa orientação, então ele fez um voto que era judaico. Paulo não tinha problemas de fazer certas, de viver e fazer certas
procedimentos, né, seguir alguns ritos judaicos, desde que não ofendesse, não batesse de frente com a doutrina da salvação em Cristo Jesus. Então, se não ofendia, né, ia somar, Paulo fez. Então, Paulo recebeu aquele conselho ali dos irmãos da igreja de Jerusalém. E, ao final desse voto, a gente viu que os judeus vindos da Ásia, né, começaram a fazer alvoroço, bagunça. E aí, agarraram Paulo. É esse aqui que está fazendo bagunça. Né? Paulo já tinha tido outros episódios. Né? Paulo já tinha passado por um monte de situações. Né? E ele sempre sofreu com a perseguição dos judeus por falar que o necessário para a salvação é a fé em Cristo Jesus, que você é salvo pela graça e que você não é obrigado a circuncidar-se e a fazer certos votos judaicos para poder ser salvo. Para ser salvo é pela graça mediante a fé. Só que como eles não entendiam e aquilo os ofendia, eles sempre perseguiram Paulo. Então os judeus pegaram Paulo, nós estamos falando ainda do capítulo 21, mais ou menos no versículo 27. E assim como em Éfeso teve esse tipo de situação, Éfeso ele foi meio que recebeu um protesto. Ele não ficou ali de frente no local, mas o pessoal que fazia nichos para a deusa Diana fez todo um alvoroço, porque eles iam começar a perder o comércio deles ali no capítulo 19 de Atos. Paulo, em toda a sua caminhada, foi perseguido de alguma forma. E aqui eram os judeus os agarraram. E os judeus começaram a fazer uma grande confusão ali naquele complexo do templo, o templo de Jerusalém. Né? Puxaram ele para fora, um local que outros já poderiam ter mais acesso ali. Na parte que só os judeus tinham acesso no templo, eles tiraram de lá. E aquele alvoroço foi crescendo, aquela situação foi acontecendo. Né? E aí vieram soldados que ficam em uma fortaleza. Que fortaleza é essa? Já a gente vai falar um pouquinho disso. E esses soldados vieram para conter o tumulto. Tumulto sempre foi mal visto aos olhos dos romanos. Então não seria bom Jerusalém estar bagunçada, amotinada, tendo tumulto. Até porque estava tendo uma festa lá, uma festa de Pentecostes. E os soldados vieram para abafar, acalmar, porque não era bom. Roma era uma máquina de guerra. Então, se começasse a ter tumulto, rapidamente ia se dirigir tropas para aquele lugar e ia resolver. E às vezes a solução não era muito agradável para quem recebia a solução. Então, Jerusalém teria que ser acalmada. Rapidamente, o comandante chamado Cláudio Lísias levou ali, né, ele era comandante de 1000, saíram daquela fortaleza e foram ao encontro daquela situação. A fortaleza era coladinha no complexo do templo. E aí, chegando nesse momento, né, eles pegam Paulo, e aí Paulo fala, eu poderia falar? E olha que interessante, né? Já foi falado isso, mas tanta coisa Paulo poderia fazer, espernear. Não, ele estava quieto, aguardando o momento de falar. Ele já tinha sido espancado, ele tinha tomado um monte de pancada, e ele ainda pede permissão. Eu poderia falar? Ele fala em língua grega, que ele surpreende o comandante. Mas você não é aquele egípcio que está, né, trazendo os assassinos, os sicários? Não, não sou. E aí ele começa a se apresentar quem ele é. Não, sou judeu, eu sou de Tarso, uma cidade que tem importância. E aí ele começa a falar numa escadaria em uma fortaleza. E aí eu peço para os irmãos que passem ali para a imagem da fortaleza, para a gente poder falar um pouquinho dela. Essa fortaleza é uma fortaleza que se chama Antônia. Essa fortaleza Antônia aí, ela já existia alguma construção ali dela, mas na época de Herodes o Grande, ele reformulou todo o complexo do templo. Isso é uma maquete que existe hoje, né, em Israel. E nessa maquete aí os irmãos podem observar. Vou tentar ficar na mesma direção para ficar fácil, né? Então a fortaleza fica na parte superior direita ali, né, olhando com essa vista, tá, irmãos? Se for olhar na vista que o pessoal normalmente olha, seria noroeste ali, né, do complexo do templo. Mas vamos pegando essa vista aí dessa maquete, à direita, né, da parte superior ali tem uma seta ali dizendo Fortaleza Antônia. Então essa fortaleza servia para esses soldados ficarem ali e eles tinham uma boa vista do local e o tumulto estava se passando neste complexo, não nesse miolo ali que seria o templo de Salomão, já nesse pátio maior. Então eles vendo esse tumulto, rapidamente eles foram agir. Então pegaram Paulo nesse pátio, né? Essa maquete não demonstra com perfeição ali uma escadaria que tem, ela é colada, essa fortaleza é colada no complexo do templo, né? Quase que uma construção só. E nessa escadaria, quando Paulo estava subindo essa escadaria, ele pediu permissão para falar. Falou em grego com aquele comandante e ele ia falar aos seus irmãos judeus. Então, chegamos no capítulo 22, meu irmão, nesse momento. É mais ou menos no ano 56, 57, posso estar errado, mas, né, peguem essa data entre 55 e 60 ali, mas
que estamos, né, localizados. O local é esse, né, Jerusalém. Estamos em Jerusalém, estamos no complexo do templo, na escadaria que vai para uma fortaleza. Então, é nesse local que Paulo está para começar a tratar do capítulo 22 de Atos, que é onde chegamos. Amém? Amém? Ah, tá entendido. Que bom. Ufa. Tá. Meus irmãos, então a gente vai começando a ler no versículo 21, no versículo 1 do capítulo 22, perdão. E aí a palavra vai dizer assim, o versículo, irmãos, ouvi agora a minha defesa. Então, Paulo preparou para falar, né? Como se tivesse, gente, um momento, né? Ele ia falar. E aí, quando ele começa a falar, ele fala em língua hebraica. E aí, alguns irmãos vão ver em outras versões, como a versão, por exemplo, NVI ou a King James, que a palavra vai dizer assim, ele falou em aramaico. Aí você fala assim, é tudo igual, segue o jogo. Calma. Hebraico e aramaico é igual? Não. É semelhante? É. Né? A língua hebraica, ela é uma língua que era falada pelo povo hebreu. Quem é o povo hebreu? Hebreus são os descendentes de Eber, que é um descendente de um dos filhos de Noé, Sem. Então, esses nomes aqui vão dando, né? Ah, sou de Brasília, sou brasiliense, né? Não é candango, viu? Para quem é do Goiás aí que fala que é candango, não é, brasiliense. Mas você tem uma nomenclatura baseada, né, num ancestral, ou numa localidade, nesse caso dos ancestrais. Então, Eber dá o nome aos hebreus, e vocês ouvem assim, coisas antissemitas. Por que semita? Por causa de Sem, filho de Noé. Então, Sem, semita, né? Hebreus vindos de Eber, beleza. Então, eles tinham uma língua, que era o hebraico, uma língua deles. Mas essa língua, quando foram levados pela Babilônia, praticamente sumiu. O hebraico praticamente sumiu na época do cativeiro da Babilônia. E uma língua que era muito falada na época do cativeiro da Babilônia era o aramaico. O aramaico também vem de uma descendência de Sem, né, mas já de uma continuidade também. É parecido com o hebraico, mas não era igual. Mas é parecido. Então, quando os irmãos verem, né, nesse caso, assim, ficou o hebraico, por exemplo, eu tenho a revista atualizada que está com o hebraico, mas vocês vão ver outras versões do aramaico. Então, há grande chance de falar em aramaico, porque depois do cativeiro da Babilônia, depois que tudo aquilo ali ocorreu, o aramaico era uma língua mais falada e foi ficando, popularizou. E o hebraico acabou sendo mais usado pelos sacerdotes, por aqueles anciãos mais antigos, né, aqueles mais antigos. Ficou quase com a língua para falar com Deus durante um período. Atualmente, se você pegar hoje Israel, eles já oficializaram hoje o hebraico. Mas o hebraico hoje de Israel, da Israel, o Estado de Israel de hoje, ele já tem influências do aramaico. Então, pensando nessa época que a gente falou que primeiro século, que a gente está falando aqui de Paulo e até Jesus, a língua mais falada popularmente era o aramaico. Então, quando eles voltaram do cativeiro da Babilônia, chegando, né, voltando para Jerusalém, fazendo toda aquela reconstrução, eles falavam mais o aramaico, popularizou o aramaico, e o hebraico ficava um pouco mais para os sacerdotes, né, os escritos, todo o Velho Testamento, praticamente todo, né, talvez o livro de Daniel, que é em aramaico, e alguns outros poucos, né, mas a grande maior parte do Velho Testamento é em hebraico, e o Novo Testamento, mais a título de conhecimento aí, é em grego. Né? Por quê? Também por causa dessa mesma situação. O hebraico, o povo de Deus falava aquela língua durante todo aquele tempo, escreveu, né, todo o Velho Testamento em hebraico. E por que o grego? O grego, o Novo Testamento, né, só a título de conhecimento aí. O grego era uma língua como se fosse um inglês da vida. Assim como o aramaico para eles numa época, depois o grego. E como espalhar a palavra? Então, a palavra foi escrita em grego por judeus. A palavra no Novo Testamento foi escrito em grego, que era uma língua que era difundida, muito falada, a cultura que foi muito espalhada. Então, o grego era bem conhecido, e por isso nós temos assim, quero ir para os originais. Então, seria hebraico, né, aramaico e grego. Seriam as línguas a se conhecer, se você quer conhecer mais o original da Bíblia. Amém? Bom, tratando disso aí, o povo se surpreendeu. Ele falou em aramaico. Então, eles já fizeram maior silêncio para ouvir o que Paulo tinha a falar. E aí Paulo começou a dar as credenciais. Ele falou assim, eu sou judeu, eu nasci em Tarso, na Cilícia, mas fui criado e instruído nesta cidade. Que cidade que ele está? Jerusalém. Fui instruído aqui em Jerusalém, gente, por Gamaliel, aos pés de Gamaliel.
e segundo a exatidão da lei dos nossos antepassados, sendo zeloso, assim como vós sois hoje. Então ele estava se apresentando, falando, gente, eu também sou judeu. Eu também sou judeu. E aí, lembrando que judeu, né, filho da dispersão, né, quando os judeus se espalharam, os pais de Paulo, eles se espalharam em outros locais, mas eram judeus. Paulo nasceu em Tarso, estudou uma época em Tarso, mas foi acabar de estudar em Jerusalém. E ele estudou aos pés de um grande mestre chamado Gamaliel. Gamaliel, ele era provavelmente neto de Hilel, e Hilel também era um grande mestre dos tempos de Jesus, que teve até palavras citadas por Jesus. Né? Como, por exemplo, ele tinha alguns princípios básicos. Né? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei a vós também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Isso é uma palavra de Jesus, mas Hilel fala algo parecido. Então, até Jesus cita Hilel. Então, Hilel seria o avô desse Gamaliel que ensinou Paulo. Então, Paulo foi muito preparado. Né? Foi preparado para o judaísmo, para ser um grande rabino, um grande líder, né, do judaísmo. Olha como é interessante, né? O homem é preparado. Nós, homens, né, nós temos toda uma direção humana que a gente vai... Mas aí agora começa a história a mudar. O homem preparado pelo homem para as coisas que já tinham virado coisas de homem. Né? Mas agora ele vai continuando falando. Né? Sou judeu, orientado por Gamaliel. E para os irmãos saberem sobre Gamaliel, Atos 5, tem aquele homem que se levanta no momento que eles estão assim... Assim que Pedro e os apóstolos começam a falar da palavra do Senhor, e aí eles começam a incomodar, né, porque estão trazendo o Cristo ressurreto, aí tem toda uma situação que eles tentam prender ou calar, né, Pedro e os apóstolos. E Gamaliel se levanta, né, entre os judeus para dizer assim, olha, se isso é de Deus, nem nós vamos conseguir segurar. Mas se não é, vai ser mais um que vai sumir. Fica tranquilo, então é esse Gamaliel, de Atos 5, que Paulo foi aluno. Né? E mais uma palavra interessante do versículo 3 é zeloso. Paulo era extremamente zeloso com a sua religião, com o judaísmo, com o que ele acreditava. Ele era convicto naquilo que ele cria. Então, zeloso. Aí eu coloquei só um desenho do mapa, vocês não puderem passar. Acabou que a gente não passou, né? Puderem passar mais um pouquinho, né? Pode passar mais. Esse mapa é só... Pode voltar o mapa, por favor? Esse mapa é só para mostrar uma seta azul escura dizendo onde é Jerusalém e onde é Tarso, que deve ser em torno de uns 900 quilômetros de distância. Né? A cidade que ele nasceu, começou a ser educado ali naquela seta azul clara ali, né? Uma setona que eu coloquei ali, e depois ir para Jerusalém. Bom... E aí Paulo continua falando no versículo 4 o quê? Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas os sumos sacerdotes. E desde que recebi as cartas, ia para Damasco no propósito de trazer manietados. Tá, o que nós podemos tirar daí? Né? O que nós podemos aprender? Primeiro, o caminho. Né? Esse era o nome dado aos cristãos, aqueles que serviam a Cristo, que traziam o caminho. E a palavra do Senhor vai dizer em João 14:6, que Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, Paulo perseguia os do caminho. O caminho eram os cristãos. E Paulo vai dizer e vai revelar, sem medo de ser feliz, né, podemos dizer assim, tudo o que ele fazia. Paulo não quis esconder a sujeira que ele vivia. E ele vai dizer assim, olha, eu persegui os do caminho até a morte. Ele levava cristãos para a morte. Ele prendia e colocava em cárceres homens e mulheres. Paulo não tinha dó. Paulo era um bicho selvagem. Atos 9 vai dizer que ele respirava ameaças e morte. Atos 26 vai dizer que Cristo falando para ele que não adiantava ele lutar contra os aguilhões como um touro. Paulo era um bicho bruto. Ele respirava esse ódio, porque ele era muito zeloso, mas sem entendimento. Muito zeloso, mas ele não tinha entendimento do que ele estava fazendo. E ele respirava essas ameaças e mortes como um ser selvagem, um bicho bruto mesmo que queria. E ele não tinha dó de homens e de mulheres. E o pior, né? Ele era
aprovado e permitido pelo sumo sacerdote. O versículo 5 vai dizer que ele recebia as cartas, né, pelo sumo sacerdote e os anciãos da época. Talvez a gente pudesse refletir um pouco, pensar assim, será que o que eu estou defendendo é para trazer bênção e vida? Não estou falando para você viver a mesma vida, não. Tá? Você diz assim, não, pode tudo. Não é isso que eu estou falando. Mas será que o que você está defendendo, a maneira que você está defendendo, é a maneira que realmente Cristo te orienta a defender? Olha Paulo defendendo o judaísmo. Ele matava a gente por causa da religião. Será que é assim que Cristo nos quer? Será que nós deveríamos matar pelo cristianismo? Cabe uma reflexão aqui. Mas aí ele vai dizendo isso, que ele era, o sumo sacerdote permitia que ele fizesse isso. E uma palavra que eu achei interessante é manietado. O que é manietado? Manuscrito, escrito à mão, um trabalho manual, mano a mano, tudo com a mão. Então, manietado era aquele que tinha as mãos atadas, presas. Ele levava a gente presa pelo caminho, manietado. Olha isso, olha a ironia, Um manietado falando do outro, Naquele momento, Paulo estava acorrentado, irmãos. Há 2 soldados presos e estava dando testemunho numa escadaria para os judeus. E aí ele fala dos manietados, e aí vem algo que fala muito ao coração. Versículo 6, Atos 22 vai dizer, se o irmão puder deixar na imagem, eu tentei achar uma excelente imagem, a gente fica tentando, mas pode passar mais um pouquinho a imagem, depois do mapa vai vir, acho que 2 slides aí, por favor. Obrigado. É difícil ter uma imagem assim, mas que o Espírito Santo vai inspirar vocês até essa imaginação. Capítulo 22, versículo 6 vai dizer que quando ele estava indo para Damasco, quase ao meio-dia, de repente, uma luz brilha. Você já parou para pensar uma luz que brilha mais que o sol do meio-dia? Você já parou para pensar numa glória dessa? Só pode ser Jesus. E aí ele brilhou para Paulo. E é que vem algo que fala muito no meu coração. O nosso encontro com Cristo é algo marcante para a nossa vida. Quando Paulo se encontra com Cristo, ele não para de falar disso. Só em Atos você vai ter, em Atos dos Apóstolos você vai ter Lucas escrevendo como foi o encontro em Atos 9. Você tem Paulo falando aqui e ele ainda testemunha de novo no capítulo 26. Eu fico imaginando quantas vezes Paulo não falou desse testemunho. Quantas vezes? Sabe por quê? Porque quando Cristo te encontra, quando Cristo te chama, é algo marcante para as nossas vidas. Sabe, eu queria te convidar a pensar um pouco nisso, a pensar um pouco, Senhor, como foi bom. Às vezes você pensa no casamento, você quer falar do seu relacionamento, você vai falar como é que se conheceram e tudo, e dá uma alegria, uma coisa boa. Imagina com Cristo. Você imagina você pensar quando Cristo te encontrou. Quando você estava no caminho e Cristo veio e te encontrou, você já parou para pensar? Eu queria te convidar para pensar nisso. Pensar quando Cristo te encontrou. Quem era você? O que você estava fazendo? O que acontecia na sua vida nesse período que você encontrou a Cristo? Paulo vai falar o que ele estava fazendo. Paulo vai falar de todo o preparo que ele teve pelos homens para ser um judeu zeloso, mas que Cristo veio e encontrou, e aí começa uma mudança de vida. Quando Cristo nos encontra, há uma mudança de vida, há uma mudança de chave, não tem como não lembrar. Sabe, Deus foi colocando no meu coração, me lembrando, eu tinha em torno de uns 12 anos. Uma manhã como essa de escola dominical, era junior. Aqui a gente modernizou os nomes dos juniores, mas eu era junior. Então, ali, entre 10 e 12 anos eu tinha. E eu me lembro numa manhã, um solzinho assim bom. Acho que talvez seja por isso que eu gosto tanto desse sol daqui. Eu gosto tanto desse sol da manhã do domingo, porque me lembra. Me lembra o dia que quem quer aceitar Jesus? E eu me lembro naquela capela ali da Cristã Evangélica Betel. Capela porque era a sala reservada para oração. O pessoal orava lá na sexta. Era o dia da oração lá. E naquele dia a gente estava tendo aula naquela sala. E ali, eu lembro do chamado de Cristo falando, Quem aceita Jesus, quem recebe Jesus como Salvador? E eu fui. Sabe, é bom, irmãos. Sabe, lembre disso. Lembre do momento que Ele te chamou. Lembre do momento que sua vida estava de um jeito e Ele te chamou. Lembre, não esqueça disso. E olha, irmãos, Deus me encorajou e colocou no meu coração. Falou assim, olha, você vai falar do bom, que é isso. Para mim foi uma grande alegria. Mas fala do ruim também, assim como Paulo. Paulo não teve vergonha de falar que ele levava pessoas até a morte. Paulo não teve vergonha de falar o que ele fazia, porque ele sabe o que aconteceu depois. Cristo os transformou.
E o Senhor colocou no meu coração algo a testemunhar da minha vida, assim como eu posso testemunhar que numa manhã de domingo, além da manhã, eu recebi Jesus. Na verdade, Jesus me recebeu, né? E eu aceitei, e eu declarei como meu Senhor, meu Salvador. Anos depois, tive muita dificuldade numa área da minha vida. Eu queria trazer para os irmãos. É um testemunho meu. E até aproveitar antes de dar o testemunho, que foi uma das palavras que me confirmou no coração, o Espírito Santo me confirmou para falar. O Tiago, semana passada, estava fazendo uma reflexão, ele falou assim, ó, tenha coragem, eu até peguei a anotação aqui, tenha coragem para testemunhar, tenha coragem para falar aquilo que Deus tem feito e tem cumprido sobre as nossas vidas. Você tem coragem de glorificar o nome do Senhor, falando o que Ele tem feito na sua vida? E eu queria contar rapidamente um testemunho de vida. Eu, na época da adolescência, comecei a consumir lixo. Eu comecei a consumir pornografia. E eu já tinha aceitado a Jesus em torno dos 12 anos. Então eu tinha um temor. E quando você consome esse tipo de coisa, você começa a viver uma vida opressa. Porque você se arrepende, mas um dia depois tu está de volta nessa bagunça. Você se arrepende, mas um dia depois você está vendo o que você não queria ver. E aquilo me oprimia, aquilo me afastava, aquilo me transtornava, aquilo me perturbava. E aí, tempos depois, ficava esses altos e baixos, uma época de mais paz, vamos dizer assim. Não, Senhor, me arrependo, não quero. E aí você começa numa caminhada melhor e esquece dessas coisas. Aí foi quando Deus me presenteou com a minha companheira, com a minha Cici. Uma bênção na minha vida. Namoramos, noivamos, casamos. Aí então eu tive acesso, né, a essa intimidade, coisa tão boa que o casal tem, dentro do que Deus permite, abençoado. E daí vem uma grande lição. Preste atenção nas lições que foram aprendidas com esse testemunho. Tempos depois, poucos anos depois, casado, crente, de dentro da igreja. Né, a Cici começou a ter que trabalhar mais um pouco, porque ela estava recebendo um cargo lá numa área de RH, e RH tem aquela coisa da folha do pagamento, você tem que trabalhar até mais tarde, até mais tarde. E alguns dias ela já estava, né, chegando mais tarde e tudo. E aí o pecado, ó, estou na área, Isaac. O pecado bateu na minha porta novamente. E olha isso. E eu recebi, eu aceitei. Né, e mais uma vez comecei a consumir de novo. E aquilo começou a me oprimir ainda mais. Porque eu já era casado. Eu já estava na igreja há um bom tempo. E por quê? E por quê? E aquilo me oprimia. E eu aprendi uma grande lição. Nossos pecados, tem um que limpa. É Jesus. O casamento é maravilhoso. A minha esposa é uma bênção na minha vida. A coroa para o marido da minha é uma bênção. Ainda fui, né, Deus ainda teve misericórdia. Eu creio que outros aqui também têm essa misericórdia. Do homem feio ganhar a mulher bonita, né? Então, sou grato a Deus pelo que Ele fez na minha vida. Mas nem o casamento naquele momento resolveria aquele pecado. O ser humano não resolve pecado, meu irmão. Só Jesus. E eu clamando ao Senhor, falei, Senhor, como é que eu faço? Né? Deus me deu uma estratégia. Eu estava vendo uma palavra, se eu não me engano, até da Helena Tanuri, e ela falava das dificuldades dela nessa área. E ela falou assim, olha, eu confessei para o meu marido. E eu olhei aquilo e falei, uau, como ela é corajosa, eu nunca que eu faço trem desse. Nunca, né? Eu não tinha coragem de falar nem para ela de jeito nenhum, mas o Senhor foi me encorajando. É aqui, filho, o caminho. Quer limpar? É aqui, vamos lá. Fala para tua esposa o que você faz. Sabe, às vezes a gente está aqui dentro da casa do Senhor. Às vezes até pega alguma liderança ou você é ativo em alguma área, mas você está sujo. Você está com um pecado de estimação. Você está com uma gaveta escura trancada. Ou um quarto escuro que você trancou a porta. E aí você vai cantar aqui, tudo entregarei. Mas você não entregou esse quarto escuro. Eu tinha esse quarto escuro. E Deus foi me incentivando de tal forma. Até que a gente sentou para conversar. Ela se decepcionou na hora, fez assim, né, e tudo. Eu entendo até os motivos. Mas nós conversamos. E aquele foi um ponto de partida orientado pelo Senhor. Para eu largar esse pecado. Eu quero dizer a você que eu não tenho medo de me expor, porque eu quero glorificar e agradecer aquele que me limpou. Paulo não tinha vergonha de testemunhar quem o limpou. Eu também não tenho. E você não tem que ter. Não tenha medo de falar daquilo que Cristo fez na sua vida. O maior testemunho é da salvação. Creia, fale para todos aquilo que Cristo faz na sua vida. Não tenha vergonha de testemunhar, de falar aquilo que Deus fez por você. E daí em diante, glória a Deus, glória a Jesus, sempre, glória a Ele. Daí em diante, a caminhada foi diferente.
porque a gente tem que confessar. E eu aprendi algumas lições, vou tentar passar rápido, o horário já está bem em cima. Primeiro, vença teu orgulho e admita que você tem um pecado. Não importa o seu posto aqui dentro dessa casa aqui, ou no seu trabalho, onde for. Sua reputação não é maior que o seu Deus. Sua reputação não é maior que a glória de Jesus na sua vida. Entregue, fala, olha, o meu pecado é tal, o meu era pornografia, eu consumia pornografia, eu via, eu tenho que falar de... Você tem que falar, você tem que reconhecer. Então passa por cima do seu orgulho. Arrependa-se de verdade. Entrega para Jesus aquilo que você faz de errado. E se você não faz, que você possa se alegrar, assim como eu, glorificar o nome do Senhor. Porque o Senhor te deu uma limpeza. Aprenda isso. E a terceira coisa que eu tenho a dizer em relação a isso é: tenha convicção de que você foi perdoado. Tenha convicção. Jesus vai dizer que já estamos limpos pela palavra e que a gente tem que se achegar a Ele. Então, primeiro, se arrependa, admita, entregue para Ele e ande com Ele. Se você não andar com Ele, não adianta, irmão. Se você não andar com Ele, não adianta. Aquilo que Cristo colocou no coração é que Ele vem buscar uma noiva. E se nós somos noiva do Senhor, se você quer ser noiva, esteja limpo. Esteja limpo. Deus não vai buscar noiva suja, não vai. A igreja do Senhor, ela é santa, ela é pura. Ela vai aos céus com o Senhor pura, impureza. Se você não tem limpeza, se você está em sujeira, você não é noiva do Senhor. Eu sinto muito te informar. Então, se você quer ser noiva do Senhor, busca santidade. Hoje foi falado aqui de santidade, santidade, santidade. Eu vou entregar aqui a palavra. Creio que é suficiente para hoje. Semana que vem a gente continua Atos 22. Mas eu queria dizer aos irmãos que até na hora que eu estava fazendo a leitura, que veio uma vontade de chorar aqui no coração, veio a vontade, por quê? Que Deus testifica no meu coração essa palavra. E olha que essa palavra tenha vida no teu coração também. Sabe, que tenha luz na tua mente, fogo no teu coração, para você testificar do Senhor verdadeiramente, vivendo, querendo limpeza, querendo se santificar, podendo chegar hoje e nascer com alegria, glorificando, fazendo parte do corpo de Cristo. O nosso Deus, Ele tem para nós santificação, é um processo, para que você viva esse processo no Senhor. E até aqui eu deixo, Paulo, o que tem a ver com Paulo? Tem tudo a ver. Um homem tão truculento, um homem tão sanguinário, foi transformado para a glória do Senhor. A minha vida tem sido transformada para a glória do Senhor. E que a sua vida seja dia após dia transformada para a glória do Senhor. Testemunhe das grandes obras do Senhor. Amém. Isaac, que Deus continue te abençoando, te usando. Eu tenho certeza que Deus falou por sua boca coisas que precisavam ser ouvidas. Muitos casamentos estão sendo destruídos por causa de pornografia. A pessoa que começa a ver pornografia, o último estágio dela, irmãos, é a pedofilia. Porque você vai piorando de estágio em estágio. É de estágio